Bom dia, Dona Luana. Dando continuidade, gente, ao nosso capítulo, não? Então, eu quero que vocês peguem o livro de vocês, né? E estejam colocando aí na página 257, nosso módulo 2, né? Dá continuidade à nossa explicação sobre as angiospermas. Vamos falar hoje sobre a questão da reprodução, né, das angiospermas. Temos uma situação aqui que diz o seguinte, ó. No jardim da casa de Miguel tem uma planta conhecida popularmente como folha da fortuna, né? Da fortuna. Certo dia, Miguel observou algumas folhas dessa planta caídas no solo e identificou uma característica interessante: a presença de brotos na margem das folhas. Laís decidiu colocar uma folha com os brotos sobre o solo. Após alguns dias, Miguel retornou à casa de sua amiga, né? O que a gente consegue perceber, gente, né? O nascimento, né, da planta, né? Nesse tipo de reprodução, né, o indivíduo ele pode se formar de outras partes, né, da planta, né, como o caule e raiz, né? Temos aqui essa imagem bem aqui, ó, né? Os morangueiros, né, eles apresentam estolhos, que é um tipo de caule que cresce sobre a superfície do solo. Nessa estrutura, né, nesse estolho, vai ocorrer o desenvolvimento de raízes, de caule e de folhas, né, e vai originar outro morangueiro, né? Então, a partir de uma parte, né, se formou outro morangueiro, tá bom? Indo para 260, né, indo para 256, né, vamos falar aqui sobre a questão da reprodução, né, da reprodução sexuada, né? A reprodução sexuada das angiospermas, a gente sabe que toda reprodução sexuada, né, ela vai envolver, né, a união do gameta, né, do gameta masculino, né, com o gameta feminino. E esse processo ele vai ocorrer na flor, né, de maneira geral. E vai ter muita questão da ajuda dos polinizadores, né, que são animais que têm a capacidade de polinizar, né, as plantas, né, que temos como exemplo as abelhas, né. A reprodução desse grupo de plantas pode ser dividida, né, em etapas, né. Vai ter a etapa da polinização, da fecundação, a etapa da formação da semente, né, do fruto, e depois a dispersão da semente e a germinação, que é o que a gente vai ver agora. Ó, temos essa primeira imagem aqui, ó, né, vamos falar sobre a questão da polinização, né, que é né, essa etapa ela vai envolver exatamente o que? O transporte, né, dos grãos de pólen, né, esses grãos que vão estar lá no estame, né, até o estigma. Em geral, mesmo nas flores hermafroditas, né, esses grãos de pólen, eles são transportados, né, de uma flor para a outra. Em seguida, né, que até aqui nessa outra página, né, vamos ter o 2, né, que vai acontecer, né, depois dessa polinização, vamos ter aqui o caso a fecundação. Ela vai colocando aqui nessa imagenzinha aqui. Após assim atingir, né, o estame da flor, o grão de pólen ele origina um tubo, tá bom? Um tubo polênico, esse tubo aí que vocês estão vendo, que penetra, né? Vai penetrar bem aí, nessa partezinha está marcada, né, que está representado pela letra D, né? E por meio desse tubo, células presentes no grão do pólen vão chegar até o óvulo, né? O óvulo que vai ter quem? A oosfera, né? Que no caso é o gameta feminino. Com isso, né, vamos ter o 3, né? Que o 3 vai estar representando a formação, né, do fruto e da semente, né? Que após a fecundação vai se formar, né, o zigoto, bem no interior desse óvulo, que vai dar origem ao embrião, né? E depois aí esse embrião vai ali, vai desenvolver, vai aumentar de tamanho, né? Até nós irmos para a etapa 4, que no caso é essa daqui, ó, que é a etapa sobre a dispersão do fruto e da semente, né? Após a formação, né? O que é que vai acontecer? O fruto e a semente, eles vão amadurecer, não amadurece lá no vegetal que os originou, né? Geralmente, os frutos que são dispersos por animais, eles vão sofrer modificações e se tornam mais atrativos, né, para os dispensores. E aí, em seguida, né, vamos por 5, a gente vai voltar, no caso, né, para a página 256, né, a gente vai ter, no caso, o 5,
né, gente? A etapa 5, que fica bem aqui, ó, que fica na germinação da semente, né? Que ocorre, essa germinação ocorre quando a dispersão da semente, né? Que o embrião geralmente está dormente, né? Quer dizer que ele, ou seja, né, seu desenvolvimento ele é interrompido por um determinado tempo para que essa semente ela possa germinar, né? Voltando a se desenvolver, né? A dormência desse, no caso desse embrião, né? Ela deve se acabar. Então é mais ou menos dessa forma, né, que acontece a questão da reprodução, né, sexuada, passando sim por essas, né, por essas etapas. Indo agora, gente, para a página 260, né, que é essa páginazinha aqui, ó, vamos ter a relação entre as angiospermas, né, e os animais. Né, como a gente já estudou, né, os animais, a gente são essenciais, né, nessa questão de ajudar as plantas, principalmente na questão, gente, das angiospermas, né. Essa relação, ela foi essencial, como eu falei, para as angiospermas, exatamente porque foi a partir dessa ajuda, né, dos animais, as angiospermas se tornaram um grupo, né, dominante, né, no planeta Terra. E dessa maneira, né, os animais, né, eles, exatamente porque alguns, né, seres não têm essa eles terem essa capacidade, quer dizer, de locomoção, é que faz, né, com que essas plantas elas consigam chegar a vários locais diferentes, né, e ao longo da evolução das angiospermas, os indivíduos que apresentavam, né, que apresentam folhas atrativas, né, para certos animais, eram visitados e produzem maior quantidade de semente, né? E isso ocorre exatamente, né, porque ao visitar a flor, né, os animais eles podem transportar esse pólen, né? E assim, com esse transporte, vai facilitar o encontro desses gametas, né? Essas espécies geralmente, essas espécies de plantas geralmente podem ser polinizadas, né, por diversos tipos de animais. Nós temos aqui até um exemplo, né, que nós temos aqui as mariposas, né, e nós temos aqui também as abelhas, né, que são animais responsáveis pela polinização de diversas espécies de plantas, né. E além, né, dessas que nós temos aí em cima, nós podemos estar citando, né, as borboletas também, né, os besouros, né, moscas, aves e morcegos, que também são muito importantes, né, animais polinizadores. Indo agora para 261, né, vamos ter aqui uma manchete. Essa manchete ela fala, gente, araçari miudinho de bico riscado come frutas e dispensa sementes, né? Alimenta-se essencialmente de frutas. As aves desse família estão entre as grandes dispensores de sementes, já que os refugiados, caroços, pelotas com várias sementes ilesas, né? Quer dizer, então temos animais, um animal que ele é considerado ser polinizador. Então, assim como o araçari, né, que está sendo citado aí na nossa reportagem, outros animais também eles auxiliam na reprodução das angiospermas, né, fazendo exatamente o que? Dispersando essas sementes, né, e as espécies vegetais que dependem de animais, né, para que ocorra, né, essas dispersão. Né, temos aqui essa imagem que ela vem nos mostrar o fruto do carrapicho, né, que ele apresenta uma estrutura que permite aderir à pelagem dos animais, né, que aí acontece, facilita essa dispersão. E temos aqui alguns animais, assim como os araciri, né, miudinho, do bico riscado, que foi citado na reportagem, pode se alimentar dos frutos, né, e as sementes vão ser liberadas nas fezes, fazendo também o que? A dispersão, né, dessas sementes. São dois exemplos de como essas sementes podem ser dispensadas. Um porque gruda, né, que é o fruto do carrapicho, e a outra, né, quando é eliminado na fezes. Tá bom? Então era isso, gente, nossa explicação. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês estejam me procurando no privado.